Oi, tudo bem? Meu nome é Bruno Scacchetti, sou CEO da Metaforma. Sejam bem-vindos a mais um Adit Talks, promovidos pela Adit Brasil. Pedro aqui comigo. Pedro, quer falar um pouquinho sobre você? Tudo bom, pessoal? Eu sou Pedro, sou um dos sócios fundadores da Soma que é uma incorporadora nasceu focada em retrofit. E a gente está aqui hoje para bater um papo sobre esse tema de regeneração urbana, os desafios. A gente tem cases, eu acho que a gente tem experiência aqui na mesa para poder trocar um pouco de ideia sobre esses tópicos. Legal, obrigado, Pedro. O tema aqui que eu estou vendo na minha cola é retrofit, conceitos e cases de sucesso. A Metaforma segue numa linha parecida. Nós estamos voltados muito à requalificação e reposicionamento de ativos em regiões de potencial. Então, a gente não está concentrado somente no centro, mas acho que tem muito assunto aqui para a gente conversar a respeito e voltados para requalificação e impulsionamento da cidade, principalmente nos centros urbanos, né, Pedro? Vou puxar um tema aqui para a gente trocar uma ideia. Uma das perguntas é como desenvolver projetos de requalificação de espaços já existentes com o intuito de transformar as cidades ambientes em ambientes mais aconchegantes e saudáveis. Quer puxar algum ponto aí? Eu acho que posso compartilhar um pouco da nossa trajetória, da minha trajetória, da nossa visão. Eu acho que o primeiro ponto que a gente percebe muito e cada vez mais, eu acho que não só no nosso negócio, mas essa importância que a gente tem que dar ao processo, não só ao produto. Então, eu acho que fazer retrofit, fazer regeneração urbana, tem muito sobre olhar o existente, olhar a história do existente e pensar as maneiras de como a gente manter essas histórias reconstruindo a infraestrutura, acho que para a vida contemporânea. Então, e nesse processo, é óbvio, eu acho que a gente tem uma resposta óbvia para esse assunto, que são os desafios técnicos, né? A gente tem desafios técnicos tanto do ponto de vista de projeto, quanto do ponto de vista de execução, quanto do ponto de vista de legislação, que a gente sabe bastante as dificuldades, poder público, órgãos de patrimônio, cartórios. Mas eu acho que, assim, tentando responder talvez de uma maneira mais poética, em homenagem aqui ao Vitor, um sócio nosso da Soma Uma, eu acho que a questão sobre o foco nos processos, ela é uma coisa muito importante, porque a gente está sempre trabalhando sobre histórias existentes e o diálogo com essas histórias, eu acho que faz parte dessa resposta, né? De como você intervir no espaço existente tendo sucesso. Entendendo aqui o sucesso, eu acho que como um produto de qualidade, mas também como um processo de aproveitamento tanto do material quanto das histórias que a gente está, sobre as quais a gente está intervindo. Legal. E eu acho que vocês também ali com o projeto do Basílio têm passado bastante por isso, tem uma baita história. Se você puder contar também um pouco de como tem sido essa reconstrução da história daquele local em específico, seria legal. Legal. Bom, bacana. Acho que, em primeiro ponto, como você falou, a questão do diálogo, né, e o esforço coletivo. A gente percebeu com os projetos que, primeiro, é uma iniciativa conjunta. Então, a gente olha incorporadores trabalhando de mãos dadas lá, um aprendendo com o outro, um transferindo conhecimento ao outro, cada um com sua localização, seu entorno, etc. Além da questão da preservação do patrimônio cultural, a gente percebe também a responsabilidade com o nosso entorno direto e essa sinergia que existem com outros empreendimentos e outras iniciativas locais. Um dos fatores que a gente vê pesar muito na cidade é a desfeita com os edifícios já existentes, né? Então, a preservação do edifício ao invés de demolição e reconstrução, acho que isso é um fator fundamental num olhar de sustentabilidade ambiental. Numa segunda derivada, a questão da preservação do patrimônio cultural, independente se ele é tombado ou não. Obviamente, quando ele é tombado, ele traz um fator ainda maior, que a gente tem que perpetuar essa história, né, para as futuras gerações, além do que o valor que existe sobre o edifício, né, a qualidade construtiva que existia e os benefícios que tem, não só de pé direito, mas questões de iluminação, insolação, etc. E quando a gente fala de entorno, não só trazer novidades, mas entender os aspectos e os desafios existentes, né? Social, ambiental, a questão de convivência com os vizinhos.
e fomentar a melhoria nisso daí. Quando a gente fala melhoria, não é transferência, né? Não é mudança, não é interrupção, é entender e aprimorar. Então, acho que um episódio interessante aqui, tratando de uma questão social que está sempre em discussão, a gente tinha no nosso empreendimento, no entorno, né, obviamente, uma realidade sobre pessoas em situação de rua, onde a gente embarcou, trouxe para dentro do projeto também especialistas do setor. Então, o Jorge Broid é um especialista em pessoas em situação de rua, atua há 40 anos no setor, e embarcou ele no projeto para entender um pouco dessa realidade, para assistir a essas pessoas. Então, ele trouxe mais 15 psicólogos, né, e psicanalistas, estudantes ou formados para esse grupo, onde ao longo de 1 ano e meio a gente fez o acompanhamento e atendimento dessas pessoas e endereçamentos para as unidades públicas de saúde. Ou seja, um projeto imobiliário que a gente acabou embarcando um conhecimento social e tentando contribuir também com essas melhorias. Hoje a gente pode ver uma condição melhor para essas pessoas. Obviamente tem muito a ser feito ainda, mas são essas iniciativas que estão atreladas ao imobiliário que irradiam também para outros fatores positivos. Então é um episódio interessante. Super, que fora do nosso... chama-se Projeto Gabriela. Recentemente ele foi abraçado pela PUC, né, com uma visão, com uma iniciativa de se tornar isso políticas públicas. Então a gente também ficou super satisfeito com o resultado que isso trouxe, ou seja, não foi um projeto começo, meio e fim, ou seja, ele ainda tem muito para acontecer, e a gente tem hoje a oportunidade de atuar em um outro empreendimento ali próximo, ou seja, a gente migra isso. E, obviamente, que se vocês tiverem interesse, a gente pode também expandir esse conhecimento. Vai ser um prazer a gente falar a respeito sobre isso. E aí eu tenho certeza que a gente tem também cases sobre questões ambientais, de preservação, etc. E aí passo a bola para você, para a gente falar um pouquinho, conhecer um pouquinho também sobre as iniciativas que vocês tiveram. Não, bacana. E cultural, né? Que eu sei também que vocês têm bastante. Não, eu acho muito legal isso, porque o retrofit e o tema da regeneração urbana, eles estão inseridos integralmente no que hoje é o debate de ESG. O ESG, ele é o E, o S e o G. Eu acho que isso é o que você contou, um baita exemplo sobre o S, ou seja, sobre como a gente pode, através do negócio, construir o impacto social. A gente tem, eu acho que dentro do S ainda, na Soma uma experiência muito interessante que está começando a ser construída, que é a parceria com o Fundo FICA, Legal. Que já tem uma história aí de vários anos de sucesso nessa atuação de gestão de locação social. É uma associação sem fins lucrativos. Conheço. E que trabalha muito bem tanto a parte da gestão imobiliária dos espaços que eles cuidam, mas também do processo social de seleção, acompanhamento das famílias que estão lá. E é uma coisa realmente, quando a gente fala do social, hoje a gente tem uma gama muito grande, né? Se a gente pega as faixas de habitação de interesse social, o 0 a 3, o 3 a 6, a gente vê muito do habitação social dentro do 3 a 6, que deixa de fora uma parte muito grande da população, e eles têm uma atuação realmente concentrada nessa questão da faixa 0 a 3. É uma parceria que está numa fase inicial, mas já bastante avançada em termos de negociação. A gente está construindo modelos, interagindo o retrofit com essa questão da habitação social. E eu acho que daí do outro lado, do lado do E, ou seja, do lado do ambiental, a gente também acho que traz, para além do retrofit, que em si, eu acho que é a expressão da economia circular dentro da construção civil e do mercado imobiliário, por definição, né? Uhum. A gente traz uma experiência que eu acho que é muito legal, de avanço dentro do universo da construção civil, nas questões de reaproveitamento de material e de construção de uma cadeia de fornecedores especializada. Não exclusivamente para retrofit, mas como um estímulo para que realmente a indústria da construção também, aos poucos, vá se transformando. Então, a experiência que a gente tem com o Edifício Virgínia tem sido muito exitosa nesse sentido. Hoje, a gente tem a estatística oficial, temos lá mais de 90% do material que está saindo da obra, está sendo destinado com certificação para reciclagem, e grande parte desse material está voltando para o próprio Virgínia. Então, a gente hoje tem as bancadas das cozinhas e dos banheiros de todos os apartamentos sendo entregue, são produzidas com granilite a partir de demolição de alvenarias e vidros do próprio edifício. A mesma coisa para alguns revestimentos cerâmicos que vão ser entregues nos apartamentos. A mesma coisa para alguns dos pisos de área externa que a gente também vai ter nos passeios públicos.
E essa iniciativa, eu acho que ela vai gerando várias e várias outras alternativas e opções, que a ideia exatamente é que isso se promova para o mercado, isso possa ser solução das indústrias, né, de produção, para todo mundo que está trabalhando nesse viés de transformação que sempre gera muito resíduo das demolições, principalmente internas, que eu acho que a gente tem nesse tipo de projeto. Legal. Então, e aí a gente começa a ver como realmente a gente tem capacidade de atacar cada uma das frentes que constitui essa ideia mais ampla, acho que de desenvolvimento sustentável. Né? E gerar valor, né? E gerar valor, acima de tudo, porque é exatamente o tipo de produto que se entrega, ele acaba tendo um valor histórico, cultural e, obviamente, econômico agregado. Né? Então, acho que esse é um insight muito importante de transformação da indústria da construção. Né? Legal. Eu vou puxar esse gancho aí também para dar continuidade. Eu acho que a gente percebe isso bastante. Um exemplo nessa linha do que você falou, a gente tinha muito taco de madeira, taco de IP, imaginar que foi extraído há mais de 100 anos, ou seja, de madeira de altíssima densidade, o que tem que ser tomado um cuidado de preservação. Então, a gente acho que tinha por volta de 15 mil metros quadrados, né? Uma parte em bom estado, outra parte não, porque ao longo dos anos foram colocando paviflex em cima, piso elevado, então a gente removeu, destinou também para os aterros corretos, com certificação, tinha material também como telha, que a gente teve que destinar para aterros adequados de materiais contaminantes, então era sempre tudo selecionado, e os tacos que a gente entrou num processo de remoção, porque eles eram colados com piche na época, então a gente retirou o taco, raspou o piche, destinou o piche, e os tacos hoje estão lá armazenados e paletizados para reaplicação nas áreas comuns. E o mais bacana disso tudo é que você entrega um produto de altíssima qualidade com o valor, imagina, taco de madeira, hoje é um material final que muitos têm dificuldade de aplicação. Uma curiosidade, estava conversando com o Philip Young ontem, e aí a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Não sei por que a gente entrou nesse tema, e aí eu passei para ele uma empresa na França que está indo numa linha de escala, exatamente nos países europeus, principalmente a França, onde tem a preocupação e a pressão para reaproveitamento de materiais. Então essa companhia, ela tem, eu peguei o contato com o meu irmão tem uma empresa que chama Impact Track, ou seja, voltada a esse fomento, e ele falou, essa empresa está buscando a escala desse produto. Porque uma das dificuldades que a gente está visando para isso, porque a gente entra nos ativos e a gente faz o inventário e reaproveita. Agora, se você tiver que ir a mercado, você não tem esse mercado hoje formal e organizado. Né? Você precisa angariar esse produto. Quase artesanal para aproveitamento próprio. Né? Aproveitamento próprio e um produto que a gente vai levar ao mercado, vender, que a gente tem que garantir a qualidade dele. Né? Tem as obrigações de garantia. Então, a gente tem que tomar muita cautela sobre isso. O que a gente está fazendo não é algo informal, é algo formal, cuidadoso, etc. Envolve tecnologia, etc. Quando essas empresas começam a entrar no mercado, isso realmente começa a contribuir. Sim. E eu acho que as nossas iniciativas começam a chamar a atenção sobre isso. Então, acho que isso é muito bacana. Acho que eu vou puxar uma agenda aqui ligada a isso antes da gente entrar no segundo item, que é a qualidade dos imóveis, né? Ou seja, do valor que a gente gera a isso, numa região de altíssimo potencial. Né? Então, o centro como uma região plana, uma região com mobilidade, a gente está falando de edifícios de altíssimo valor, fora, que são, a grande maioria tem uma assinatura, né? Tem uma referência de arquitetura, ele não tem repetição. Né, Pedro? Eu queria trocar uma ideia com você, porque eu acho que a grande ancoragem disso aí, o que é bacana, é o senso de escassez. Você não tem uma repetição daquele produto. Né? Dificilmente terá, até porque eles têm desenhos distintos. Né? O Basílio é um projeto do Ramos de Azevedo, isso não se repetirá. Né? O Virgínia tem também um formato com a sua esquina. Tal. Então, ele tem uma peculiaridade muito distinta, né? Pé direito, grandes caixilhos, etc. Acho que isso é muito inovador. Né? A gente está produzindo isso em escala, a gente está criando processos para essa repetição, e eu acho que é importante o mercado entender o valor de que isso não é uma reforma, isso aí é uma construção que envolve tecnologia, processo, qualidade, etc., e preservação e geração de valor. Né? Então, eu queria esticar um pouquinho, acho que isso tem que ser muito difundido. Não, acho que acho que tem um ingrediente nisso particular, compartilhando, né? Porque eu sou nascido e criado no centro
E a gente... Então, existe essa pré-concepção, a gente sempre soube dessa história e desse potencial, e eu acho que a gente está nesse processo em conjunto de conseguir fazer não só o mercado, mas a sociedade como um todo voltar a enxergar esse valor que o centro histórico de São Paulo e de todas as cidades do Brasil, porque Sim. isso a gente vê cada vez mais se repetindo, esse debate, o debate da evolução da legislação. A gente tem visto o Recife com muitas iniciativas, a gente teve visitas recentes de Florianópolis, a gente tem o Rio de Janeiro com baita case de sucesso, e eu acho que esse tema realmente ele deixou de ser uma expectativa, uma vontade nossa em particular, de já ter trabalhado bastante tempo esse olhar do centro, mas agora eu acho que é uma coisa que já está difundida. Eu acho que a entrada disso nas pautas de comunicação tem feito com que retrofit e regeneração urbana cada vez menos seja um tema de nicho, e cada vez mais seja um vocabulário que está na boca do povo, por assim dizer. O que é muito importante, porque dessa maneira eu acho que a gente também consegue vencer, talvez, um pouco do que você está dizendo, assim, esse preconceito de que é uma reforma. Na verdade, a gente tem uma entrega de produto novo. O retrofit hoje, o que a gente se propõe a fazer, e eu entendo também que a Metaforma se propõe a fazer, é a entrega equivalente a um produto novo. Então, e aí você pode dizer, puxa, é igual a um produto novo, qual é a vantagem? A vantagem são essas histórias, que é uma história que você não consegue reproduzir em outro lugar da cidade. Você não consegue emular um valor cultural e um valor histórico que a gente tem em cada um desses projetos em níveis diferentes. Né? Exatamente. E a qualidade das pessoas, né? Do usuário, da população que por ali transita, né? É perceptível como as pessoas caminham na rua, como as pessoas passeiam, visitam, trabalham. Você sai do centro, você percebe que isso não se repete, né? Nos outros grandes eixos, não existe essa cultura de vida na rua. Isso é qualidade de vida urbana, né? Acho que isso é fundamental. Como recontar histórias preservando o patrimônio já existente, acho que a gente falou um pouquinho, e acho que a gente está falando de iniciativas extramuros, né? A gente não está falando de iniciativas simplesmente reservadas para dentro do empreendimento. Então, acho que isso é muito válido reforçar. Eu acho que eu faria um gancho, então, em cima desse tema, que tem a ver com a minha primeira fala sobre a importância de os negócios, de novo, eu acho que não tem a ver só com retrofit, só com o mercado da construção. Eu acho que a gente vive num mundo onde cada vez mais não só o produto é importante, mas o processo. E dentro dessa questão de contar as histórias, eu acho que compartilhando um pouco da nossa experiência, que acho que vocês também passaram um pouco, tem a ver com a estratégia do processo, né? Ou seja, teoricamente, o modus operandi de um mercado imobiliário mais convencional eu ponho o tapume, quando tiver tudo pronto, eu boto o stand de vendas e lanço, e a partir dali o lugar começa a existir, né? E o que a gente tem feito com bastante sucesso, que eu acho que é uma experiência muito bacana e que vem, eu acho que gerando frutos para a gente, para o mercado de uma maneira geral, é esse olhar da estratégia de construção do lugar antes de a gente falar de produto imobiliário. Perfeito. Então, tanto no Virgínia, a gente recebeu lá a Design Week, que é a maior semana de design da América Latina, já em 2022, fizemos de novo em 2023, esse ano, em 2024, acabamos de fazer ali no Edifício Misericórdia, que está inserido dentro dessa ideia de construção do lugar, de diálogo com o entorno e da própria construção do produto imobiliário. A gente tem aproveitado esses processos de receber visitantes. Durante a DW foram 10 dias de exposição, a gente recebeu lá mais de 15 mil pessoas. Então tem interesse do público amplo de frequentar o centro, de viver o centro, de se apropriar das histórias e de aprender, porque é um processo muito educacional o que a gente tem feito para nós mesmos, né? Assim, o processo de pesquisa histórica do edifício, ele acaba acontecendo durante essas ativações dos edifícios e dessa maneira a gente, eu acho que tem a oportunidade de construir e preservar as histórias, ou seja, de recontar essas histórias e de ter um processo, de novo, onde a gente agrega muito mais pessoas no debate do que era aquele lugar, do que pode ser, de quais são os potenciais. Então, a gente aprende muito com o próprio processo
de ocupação prévia à definição de projeto, à montagem de um stand de vendas, à comercialização de unidade imobiliária. Gerar um fluxo não só para o cliente comprador, mas aquele que influencia, que entende, que difunde, né, que apoia. E que, em última instância, constrói o lugar traz no contribuições também, né? Aprendizados, exatamente. É muito bacana a iniciativa, acho que é similar também, acho que é coletiva, né? A gente acompanhou os eventos que vocês fizeram do DW, tivemos iniciativas culturais também dentro do Basílio, muito voltada também ao ramal, junto com o apoio do produtor cultural do Cura, do Cauê Foco, lá com o Cura. Tivemos eventos de street art lá, também é impressionante a visitação. Foram 2 dias, 20 mil pessoas, a gente não sabia nem como, um mês, tinham dias que tinham 2 mil pessoas por dia, era um fluxo enorme, visitações que a gente nem imaginava que ocorreriam durante a semana, né, e aconteciam, e os eventos que vieram acontecendo ao longo do ano. Acho que isso é muito importante, a gente vai reaculturando as pessoas a frequentarem o local, a disseminar essa informação, não só pela mídia digital, mas também pelo boca a boca, que é muito forte, né? E isso aí foi construindo, né? Contando um pouquinho, acho também dessas influências, como a gente percebe também em todos os nossos projetos, o embasamento, né? A relação com essas pessoas que por ali transitam, né? A escala humana. Então, hoje o terreno tem mais ou menos 4.600 metros quadrados, frente para 7 de Abril e frente para Basílio da Gama. Ou seja, uma curiosidade de ter frente para calçadão, frente para rua e fruição. Aí fez com que a gente, entendendo a dinâmica do bairro, né, a presença das galerias, né, o nosso vizinho, Galeria Metrópole, que seguiu muito uma linha de design, né, voltado aos criativos, a gente seguiu uma linha de gastronomia e criou ali um food hall, chamado hoje Ramal, que tem uma relação com a história do edifício. Então, seja uma similaridade na construção de preservação, não só física, né, mas também cultural dos nossos empreendimentos. Muito, muito bacana. Tem uma linha aqui também que a gente já pontuou, mas acho que tem sempre o que discutir, que é a questão de como incorporar aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais no processo de regeneração urbana. E os cases e projetos que a gente está envolvido. Então, a gente está, acho que desses temas aqui, social, cultural, ambiental, eu acho que vale também a gente falar, né, Pedro, que obviamente que para fomentar esses empreendimentos, para a gente poder realizar, a gente tem que também preservar um retorno econômico sobre os projetos. Isso envolve investimento, envolve recurso próprio e de terceiros, o cuidado com a questão de evitar a especulação excessiva, né, e a gente preservar. Então, parabéns pela iniciativa, conheço desde o início, acompanho a iniciativa de vocês, os projetos sociais ao qual a gente apoia. Tudo isso é importante para criar essa democracia nesse ambiente, ao mesmo tempo o fomento da economia e a viabilidade dos projetos, né? Obviamente esses projetos demandam um investimento elevado e aí para isso a gente precisa também preservar e gerar resultado àqueles que acreditam e apostam nessas iniciativas que transmitem esse ganho para o entorno. Quer estender? Quero. Eu pegaria um gancho. Eu acho que tem uma questão aí que tem a ver um pouco com o que você está falando. Eu acho que a primeira coisa, assim, tem um ponto que a gente vive um momento muito especial, muito único, de alinhamento de visões que, assim, as vozes divergentes praticamente não existem. A gente acho que tem hoje uma maturidade de opinião favorável e de compartilhamento de visão, de que o retrofit é uma ferramenta fundamental com a tese da habitação para a transformação do centro das cidades. E nem é uma novidade, porque você pega cidades muito mais velhas ao redor do mundo todo, todas as cidades passaram por esse processo e as cidades mais antigas que a gente tem no mundo, elas têm o mercado de retrofit, ela talvez represente 50%, 60%, 80% do mercado imobiliário local, porque você não tem mais, né, você tem limitações, você tem o parque todo construído. Mas acho que a gente vive esse momento onde há um alinhamento de poder público, de mercado, de interesse de um mercado privado de desenvolvimento do qual a gente faz parte,
e de opinião pública também. Acho que o mercado imobiliário ele tende a ter uma visão refratária do público que não se envolve, porque é sempre obra faz barulho. Então, eu não quero obra perto de casa, eu não quero que destruam o bairro que eu cresci, que eu morei. Esse é um dilema, eu acho que intrínseco do mercado imobiliário, que precisa ser sempre debatido e superado, porque faz parte, eu acho que, do desenvolvimento urbano, da sociedade como um todo. Tudo o que a gente ocupa hoje, mesmo as casinhas, um dia foram campo, um dia foram terra indígena, então é um debate muito mais amplo. Mas para o mercado de regeneração urbana e retrofit, a gente meio que não tem de lidar com esse desafio de eu estar destruindo uma coisa para construir uma coisa nova. Então tem um alinhamento entre essa opinião pública ampla e eu acho que nesse momento um alinhamento de interesse do poder público promover, aliado com esse interesse de desenvolvimento do privado, que eu acho que é importante a gente ver entender o valor disso e aproveitar esse momento e, na verdade, preservar, eu acho que esse alinhamento de interesses. Estamos em ano eleitoral, eu acho que esse é um debate que vai passar muito pelas discussões. Aí é importante que a gente tenha a preservação do interesse da política pública. Sim. E com relação e por isso eu digo assim que, no fundo, o desenvolvimento desse tipo de financiamento ele vai se compondo das várias frentes. Então, as políticas públicas de apoio são fundamentais para isso existir hoje. Perfeito. Da mesma maneira, o desenvolvimento do que o pessoal do Fundo FICA muito bem desenvolve e defende, a função do proprietário social, ou seja, cada vez mais as pessoas perceberem que todo mundo, como coletivo e como indivíduos de poder aquisitivo, precisam ajudar esse tipo de desenvolvimento a acontecer quando a gente está falando de investimento de impacto, que tem resultados ambientais muito importantes e resultados sociais também muito importantes. Então, e acho que o último aspecto que eu destacaria, acho que dentro dessa provocação, eu acho que coletiva, da responsabilidade coletiva que a gente tem de financiamento, de soluções, tem a ver também com as grandes empresas. A gente trabalha aqui, eu acho que hoje no centro, muito focado nessa tese da habitação, que eu realmente acredito que não é um diagnóstico novo também, eu acho que é um diagnóstico já de muitos e muitos anos. Então, é um dos principais vetores de transformação do centro, eu acho que é o adensamento habitacional. Mas também tem essa provocação que a gente sempre deixa às grandes empresas, às grandes marcas, que têm uma capacidade de investimento e de transformação imensa. Sim. E ainda olham muito pouco para os centros urbanos. Já olham. Já olham. Sim. É um processo, a gente teve com o pessoal do Polo Digital do Recife, lá no Edifício Misericórdia, que acho que é um dos maiores cases de sucesso do Brasil, que está muito atrelado ao interesse de grandes empresas estarem com uma presença marcante no centro. E os bancos digitais também. E os bancos digitais. Então, acho que esse assim, é uma colaboração coletiva sobre um processo que há um alinhamento de interesses e um momento especial para a gente aproveitar. Legal, legal. É fortíssimo, é uma âncora que acho que pós-pandemia isso acabou ficando adormecido, né? E acho que teve uma onda muito grande dos edifícios comerciais, né? Acho que, obviamente, a gente está olhando para a transformação de edifícios comerciais para residenciais, tem uma relação com o ciclo de 30, 40 anos, onde houveram poucos investimentos a isso, com a pressão de vacância para esses edifícios, né? Então não tinha reinvestimento, e aí acaba sendo interessante para as regiões centrais, que antigamente era só atrativo para quem ia trabalhar, hoje é o atrativo para quem quer morar também, né? E aí coincide todos esses fatores para ver o que a gente está fazendo ali nessa região e outras regiões. 2 pontos que eu vou jogar aqui na mesa para a gente trocar uma ideia, que eu acho que um dos pilares também, a gente falou bastante de social e falou bastante do ambiental, acho que é a questão de governança, né? A gente que tem relação com o ambiental e com o social, mas que é o quê? A pressão sobre os custos de materiais, né? Obviamente pelo impacto ambiental gerado, ou seja, quando a gente se trata de uma preservação de uma edificação, a gente acaba redeando os custos da curva A. Ou seja, isso mitiga risco, isso traz um controle maior, além de todos os valores que aqui a gente falou. Então, acho que o fator de governança é um ponto bem relevante. A gente não tem a característica de investimento só no centro, né? E a gente acaba olhando para outras regiões também fora do centro, mas eu entendo que São Paulo existem diversas centralidades. Uma delas eu vou colocar aqui na mesa, que eu acho que é
é muito latente essa questão, que é a região da Moca, né? Ou seja, tem diversos edifícios de valor histórico, etc., grandes terrenos, grandes edificações, Lapa e dentre outras regiões, mas acho que também isso mostra o tamanho desse negócio e a escala que isso traz. E aí, só para finalizar e passar a palavra para a gente bater bola aqui, a gente viu a matéria hoje no Valor Econômico sobre Detroit, né, que hoje está recuperando, sem discutir o formato deles, como eles fazem, né, o sistema, etc. Você percebe que era uma região industrial, voltada muito ao automobilismo, etc. Mas você vê a ferramenta do retrofit ali muito presente, né, na transformação do comercial para o residencial, ou seja, contribuindo para o resgate da recuperação dessas cidades. Mas acho que um tema que é muito relevante, a gente percebe essa pressão de custo de construção, principalmente em mão de obra, né, onde esses tipos de projetos, onde a gente está presente, são verdadeiras ferramentas de mitigação de risco. Né? Não sei, a gente tem percebido isso muito forte nos nossos projetos, e aí queria bater bola com você um pouquinho a respeito. Sim, a gente passou inclusive por um período, estamos indo a somar está indo para o 4º empreendimento com o Edifício Misericórdia. A empresa nasceu no ano de pandemia, então a gente começou a primeira construção no primeiro ano de pandemia, quando o coincidindo também com a crise internacional da guerra da Ucrânia, que fez o INCC, todo mundo que acompanha sabe que o INCC passou a ser uma palavra que ninguém queria ouvir. E isso é uma coisa que a gente tem de acompanhar muito de perto. Acho que hoje a gente já vive um cenário mais estável, mas é uma preocupação constante. Acho que uma informação interessante que conjuga a preocupação de custos com o nosso negócio, que é muito calcado nessa questão de sustentabilidade, é aos poucos ir desmistificando essa questão de que o sustentável custa muito mais caro. Então a gente tem experiências práticas nos 2 primeiros empreendimentos nossos que já estão entregues e que vêm alimentando, digamos assim, a cadeia produtiva dos demais. A gente tem um trabalho de desenvolvimento de fornecedores com essa preocupação do ambiental. Então, hoje a gente tem algumas experiências de muito sucesso. Isolante acústico de parede de drywall. Tradicionalmente no Brasil usa-se lã de rocha, lã de vidro, não tem nenhum problema, não é nenhum material ilegal, mas cada vez mais, assim como o amianto foi legal em algum momento da história da construção, a gente percebe, e tem vários e vários estudos mostrando a capacidade alergênica, o potencial alergênico desses tipos de produto, e a gente vê na prática, porque a gente tem equipe de obra própria, conversa com as pessoas. Legal. Temos substituído isso já desde o empreendimento da Vila Buarque, General Jardim, por lã de PET, que aproveita PET reciclado, tem o mesmo desempenho acústico, e aí você fala, pô, mas custa muito mais caro? Cara, não custa. A gente hoje avalia que custe entre 1% e 2% a mais, considerando não só este material, mas todos os materiais, assim como esse, que tem essa relação de substituição de materiais por materiais mais sustentáveis, com resultado equivalente, com custo controlado e com impacto ambiental muito menor. Perfeito. E também o impacto social. E por isso que eu vou resgatar de novo, eu acho que essa nossa questão, que eu acho que se insere um pouco com a preocupação do custo de mão de obra, que é a nossa necessidade de a gente olhar para os processos. Sim. Ou seja, a gente está nesse momento em discutir, puxa, tá bom, eu vou controlar custos, mas a que custo? Quanto de capital humano custa, ou quanto de exploração do trabalho custa a gente ter um resultado, uma margem muito grande, uma margem que é inatingível. Eu acho que a gente tem que cada vez mais entender a realidade dos processos em que a gente está inserido para conseguir realmente produzir retorno econômico sustentável no médio, no longo prazo, mas com uma preocupação tremenda para o processo, porque a vida das pessoas acontece no processo, ela não acontece... É um valor intangível, no né? momento da entrega só. É isso né? aí. Entregar o legado e que isso seja perpétuo. Exatamente. Né? Obviamente, acho que a grande tarefa é o equilíbrio disso tudo. Muito bom, Pedro. A gente tem mais tópicos aí? Eu tenho uma pergunta, na verdade, para você Boa. que tem um histórico de mercado imobiliário não retrofit. Também. Como foi essa transição e quais foram os aspectos que você, isso era muito mais diferente? Ou é um desafio a gente traduzir a linguagem do mercado mais convencional para o mercado de retrofit de Legal. hoje? Eu sou engenheiro civil,
sempre... já estou recebendo um alerta aqui de 5 minutos, mas acho que é um tópico super importante e interessante. O mercado sempre, acho que vai existir essa questão do greenfield e retrofit, né? Até pela renovação de alguns edifícios ou necessidades, né, voltadas a infraestruturas ou expansões, etc., onde realmente couber. Eu sou engenheiro civil, né, sempre adorei a questão de arquitetura e urbanismo, acho que está muito ligado ao negócio, né? Sempre percebi o distanciamento na incorporação da engenharia, do negócio, com a parte de criação e o olhar de urbanismo, que estava muito voltado à qualidade, que é um pouco disso que você está falando, e um aspecto amplo. Então, sempre fui cativado por isso. E nas minhas viagens a trabalho ou a lazer, sempre me chamou a atenção a presença da preservação e o aspecto do retrofit, não só nos grandes centros, mas em diversos locais, né? Uma viagem que me marcou muito foi a viagem a Seul, ou seja, onde a cidade estava sendo reconstruída, porque ela foi totalmente destruída, estava se reconstruindo porque já não tinha mais história. Então, isso me marcou bastante. Em 2012, eu, por iniciativa própria, ainda executivo de uma companhia grande, por iniciativa própria, comecei a contratar serviços, estudos, para começar a criar a tese do negócio da Metaforma, ou seja, como é que a gente cria uma escala de negócio sem perder qualidade para poder requalificar e reposicionar os ativos em diversas situações de estresse. Então, por falta de investimento, por situação de discussão do proprietário, independente da situação, onde aquele ativo estiver criando um impacto negativo para o entorno, né? E a gente interferir no entorno para gerar valor para o ativo e no ativo para gerar valor para ele e vice-versa. Então, essa foi a construção da tese. Com conhecimento de Greenfield, eu fui acompanhando duas questões, não só incremento de custos, mas a falta de embarcar novas tecnologias, né? Para demandar mais conhecimento das pessoas, mais inteligência, e menos mão de obra direta, embarcada, que hoje é o que você falou. A situação, o ambiente não é propício e a geração de valor ainda é muito baixa, ou seja, a gente não cria inovações sobre isso. Você vê a dificuldade de embarcar a estrutura de madeira engenheirada dentro da competitividade do sistema construtivo. Ou seja, o retrofit é uma alternativa, a gente sempre olha o retrofit como uma possibilidade de ampliação ou reconstrução, independente, considerando a situação dos ativos. E olhando o Greenfield para o retrofit, acho que uma coisa que chama muita atenção do mercado atual é essa questão de mitigação de riscos. Então, o que a gente fala a gente gera valor na preservação do ativo, mesmo que não haja uma edificação nova, a gente gera valor e a gente mitiga eventuais riscos em função dos impactos gerados à curva A. Então, fundação, contenção, estrutura, entrada de energia, porque a gente fala muito do físico, né? O que eu estou vendo aqui? Estou vendo o esqueleto do edifício, estou vendo... Mas peraí, aqui tem que ter energia, tem que ter gás, água, esgoto, né? Toda essa infraestrutura. Não é à toa que a gente olha pelo centro, que tem toda essa infraestrutura, né? Tem redundância de energia, né? No local onde está executado o Basílio da Gama, o Basílio 77, a gente tem redundância de energia, tem água, esgoto, gás, tem rede enterrada. Onde tem rede enterrada hoje? Então, o Greenfield, não. O Greenfield, muitas vezes, você tem que fazer extensão de rede, né? Você tem que fazer o viário, você tem que fazer toda essa infraestrutura para poder implantar o empreendimento. Então, tem muita distinção. É um processo de incorporação. O nosso negócio é sempre venda do ativo, né? A gente, apesar de entender o mercado de locação para alinhar a viabilidade do negócio, o nosso negócio é geração de valor e venda do ativo, dos imóveis, mas o processo é muito distinto, né? Ele é muito invertido. Então, você tem que entrar no ativo, muitas vezes dar um passo atrás para fazer toda a parte de limpeza, identificação, verificação estrutural, etc., para depois embarcar. Então, tem muito investimento de inteligência, planejamento para depois execução. E, diferente do Greenfield, você tem um terreno do zero, onde você edifica, mas tem muita coisa relacionada à infraestrutura que não está projetada. Então, você depende muito desse investimento em infra para poder executar. E quando a gente fala em investimento em infraestrutura, e fala de viário, etc. Tal, você fala... É mais caro.
muito mais caro, e a relação com o entorno. Então, muitas vezes não tem a comunidade consolidada, não existe a população. E quando a gente fala de retrofit, você está numa região onde já existe uma comunidade consolidada, presente, que preza pelo local, né? Então, a gente enxergou muito valor ao longo desses 12 anos, né, embarcados na tese. Muito bom. Pedro, obrigado. Obrigado você. Prazer sempre falar contigo. Igualmente. Agradeço a DIT Brasil e aos presentes aqui e às pessoas que nos acompanham por mais um Audit Talks. Obrigado. Valeu.